Você pode, por gentileza, acompanhar comigo o texto bíblico que se encontra no livro, segundo escreveu Marcos, sobre Jesus, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 20. Eu peço a você que preste bastante atenção, porque Deus vai falar com você em algum minuto. Às vezes nós ficamos dispersos e vem a palavra do Senhor e a gente vacila e perde aquela palavra. E vou dizer, a palavra que o Senhor vai trazer ao nosso coração nessa manhã, ela nunca mais vai se repetir. Nunca mais. Nem à noite. Porque por mais que à noite eu queira pregar o mesmo tema, dentro do mesmo texto, até porque é a mesma igreja que vai se reunir aqui à noite, nunca é a mesma coisa, nunca vai ser igual. Então, agradeça a Jesus por essa oportunidade que Ele te deu de ouvir a palavra dEle hoje, e que você saia daqui edificado. Amém? Vamos ler. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Este homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Ele andava sempre, de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se, mutilando-se, cortando-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente." Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia deste homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual o seu nome?" E ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país, ou para fora daquela região. Deste texto, algumas linhas teológicas ensinam sobre demônios regionais, potestades malignas, principados malignos que atuam em regiões. E isto, para você que é cético quanto a isso, eu quero dizer a você que isso é verdade. Isso é verdade. Eu estive na Bósnia em 2017. Bósnia está no Balcãs, lá no leste europeu. Tivemos uma viagem missionária para conhecer a realidade do cristianismo na Europa. Na época, um pastor que serviu na Europa, ele queria mostrar para os pastores brasileiros que não é só a África, porque há uma ideia de que se fazer missões tem que ser na África, tem que ser em países pobres. Mas Jesus também veio para os ricos, sim ou não? Não é só para os pobres. Então ele levou 10 pastores para a Europa para mostrar a realidade. Irmãos, você viaja 8 horas de carro e você não encontra uma igreja evangélica. E você vai passando pelos povoados. Em cada povoado você via, cara, 6 de 5 no mínimo tinha 3 igrejas muçulmanas ou mesquitas. Houve lugares que nós passamos e tinha 9. Nós vimos 9 torres, ou seja, 9 igrejas muçulmanas, e nenhuma igreja, nem católica.
E quando nós passávamos por um lugar e víamos uma igreja com uma cruz em cima, nós falávamos: que bênção, que bênção, tem uma igreja católica aqui. A vontade era descer do carro, ir naquela igreja católica e abraçar aquele padre, porque era a única presença cristã naquele lugar. Aqui no Brasil, a gente tem essa frescura, né? Esses dias até uma irmã perguntou: pastor, crente pode usar crucifixo? Cara, que bobagem, né? Que bobagem. Por que não? Por que não? Um crucifixo, ele, aqui no Brasil, para os ignorantes, no Brasil significa idolatria, para os ignorantes. Mas lá fora, em qualquer lugar do mundo, você ter uma cruz mostra que você é cristão. E isso pode até trazer risco de vida a você, porque houve lugares que eu estive que sem querer eu saí com a camisa escrito Jesus salva, e o cara falar para mim: cara, vira essa camisa ao avesso, porque se alguém se sentir ofendido por causa do nome que está na sua camiseta, simplesmente pode chegar com uma arma e dar um tiro na sua cabeça. Então eu estava na Bósnia para falar sobre essas questões de demônios, e numa madrugada eu acordei para tomar água, e um espírito maligno se materializou dentro do quarto que eu estava, e ele disse assim: sai do meu país. Nesse nível, sai do meu país. Ou seja, ele se sentia dono ali. Sai do meu país. E na hora eu tomei um susto e eu falei: você não tem país, porque toda a terra pertence ao Senhor. Ele é dono de tudo. Sai você daqui em nome de Jesus. E ele deu uma bufada e falou: eu vou te matar. E saiu. E eu falei: vai matar se Deus permitir. E voltamos, e realmente foi bem difícil aquela viagem. Na minha opinião, na minha opinião, de todas as viagens missionárias que eu já fiz, e fiz algumas, e de todas essas viagens missionárias, essa foi a pior, foi a mais difícil, foi a que teve mais embate espiritual. Então essa questão de demônios que se localizam em lugares, que se acham dono desses lugares, isso é uma verdade, com certeza isso é uma verdade. Come on, let's go, my friend. Ora, uma grande manada de porcos, vamos voltar no 10, por gentileza? E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000 porcos, se jogou, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e se afogaram. Aqui, uma vez eu falei sobre isso na igreja, faz muito tempo, lá em cima ainda, eu vou falar aqui também. Esse texto, essa parte é muito interessante, porque nós vemos que nem os porcos aceitaram ser possuídos por demônios. Quando os porcos receberam aquela carga maligna, eles se jogaram, eles se mataram. E muito crente aceitando conviver com demônios. Nem os porcos quiseram. E o que tem de crente agradando a Satanás com as suas atitudes e alimentando demônios através das suas atitudes, não é brincadeira. Isso é muito sério. Pessoas que estão na igreja de fachada, deixa eu falar para você, irmão, não se engana não. Sabe por que as coisas estão do jeito que está? É porque tem demônios agindo na sua vida. É isso. Eu não sei. E aí o crente ainda diz: eu não sei por que está acontecendo isso. Não sabe não? Olha para o seu celular. Olha para as coisas que você fica assistindo. Olha para os seus atos. Olha para a forma que você trata a sua família. Olha para a forma que você trata a sua esposa. Olha para a forma que você trata o seu marido. Vê se isso é de Deus.
Olha para a forma que você trata as coisas do Senhor. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram contar isso na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado, e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. É incrível isso, porque as pessoas que servem aos demônios, elas não querem nem a presença de Jesus, porque elas sabem, é como Paulo, né? Paulo, ele expulsa o demônio de uma moça que adivinhava, e aquela moça, ela trazia lucro para aquelas pessoas. Então quando Paulo expulsa aquele espírito maligno, ao invés deles ficarem felizes porque a mulher foi livre, não, eles deram uma surra em Paulo. Por isso que eu glorifico a Deus pela sua vida que está aqui nessa manhã, porque se não fosse Jesus, você nem estaria aqui. Então louve ao Senhor por você estar aqui nessa manhã. Agora vamos continuar. 18. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, ou seja, na região das 10 cidades que estavam ali. Decápolis significa isso, 10 cidades que estavam juntas, ou 10 povoados, né? Que seria o termo mais correto, não cidades, mas povoados, porque a ideia que nós temos de cidade é uma outra ideia, que não é como aquela época. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Queridos, o texto anterior que eu ministrei aqui na sexta-feira, Marcos capítulo 4, ele nos mostra que para que Jesus chegassem a este homem, para que Jesus e os seus discípulos chegassem a este homem, eles tiveram que viajar de barco, cruzar o mar da Galileia de barco até chegar em Gadara. E não foi fácil. Os demônios se levantaram para chegar lá em Gadara. Os demônios se levantaram contra aquelas pessoas, porque não tem como. Quando você está no mar da Galileia, é um mar muito calmo. O mar da Galileia, meu amigo, parece uma Billings. Parece a Billings. Parece a Guarapiranga. Um pouco maior, é claro, mas calmo, tranquilo. Então, quando a Bíblia diz que o barco quase afundou, porque as ondas, né, entravam no barco, o vento balançava tudo, irmão, aquilo ali não tem como ser normal, não é natural daquele lugar. Ali é demônios. E por que os demônios fizeram acontecer aquilo? Porque Jesus estava indo libertar alguém. E eu falei aqui na sexta-feira que quando você está caminhando com Jesus, chegando no outro lado, para ir para o outro lado, e Deus vai usar a sua vida. Deus vai usar a sua vida para libertar pessoas. Deus vai usar a sua vida para trazer uma nova história para outras pessoas. Mas deixa eu te falar, o diabo vai se agir, o diabo vai se levantar.
quando o diabo sabe, se eu deixar essa irmã andar do jeito que ela está andando, nessa velocidade, ela é um perigo. Essa irmã é um perigo, porque vai libertar fulano, ciclano, ela vai salvar a família dela inteira. Então o que o diabo faz? Ele envia os seus demônios para que você seja impedido de fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Demônios irão se levantar. E crente que anda com Jesus não fica preocupado. Os discípulos ficaram preocupados. Por quê? Porque eles ainda não conheciam o poder de Jesus. Eles não conheciam. Pode ver que no final do texto que nós lemos na sexta-feira, os discípulos eles ficam conversando entre eles e dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Que poder é esse? Os discípulos ficaram abismados, mas nós não. Porque nós já conhecíamos e conhecemos o poder de Jesus. Então quando demônios se levantarem contra a sua vida, ao invés de você baixar a cabeça, ao invés de você ficar preocupado, se eu fosse você, eu me levantava e dizia: Jesus está comigo, Jesus, vai à frente. É sobre isso. Não tem que ficar preocupado, não tem que ficar com medo. Crente que tem medo de demônio é porque tem dúvida se Jesus está com ele. É verdade ou mentira? Mas crente que anda com Jesus não tem medo de demônio não, porque sabe que Jesus é a autoridade máxima. Irmão, Jesus é a autoridade máxima. Então se por acaso num dia aí você vê demônio ou se manifestar, diga: saia em o nome de Jesus. Eu não saio. Não, você não está entendendo. Não falei para você sair em meu nome. Estou falando para você sair na autoridade que há no nome de Jesus. E vai sair. É claro que é importante você ter uma vida de jejum e consagração, uma vida de santidade, porque a Bíblia diz que certas castas de demônios só saem com jejum e oração. Então você precisa ter uma vida de santidade, porque senão não sai. Mas na maioria das vezes é só falar: sai em nome de Jesus, que vai sair. E você que fica com medo de vulto de noite, no final do culto eu vou fazer aqui um apelo para você entregar a sua vida a Jesus, tá? Aí você entrega a sua vida a Jesus, e aí você não vai ter mais medo de vulto, tá? Porque o que está faltando é só você ter certeza que Jesus está com você, tá bom? Porque vulto é o demônio mais fuleiro, sem vergonha que tem. É os filhotes de vira-lata. Não, caramelo ainda é bravo ainda. Esse demônio do vulto é pior ainda. É filé. Sai em nome de Jesus. Não precisa nem ficar lá. Demônio de vulto, você faz isso aqui assim, vai embora, vai, mano. Sai fora. Em nome de Jesus. Pronto, já foi. E vai dormir. Simples assim. Agora, quando eles vão para esse lugar, as coisas ficam difíceis. E Jesus já sabia que lá do outro lado tinha alguém que precisava de ser transformado e liberto. Por isso que as coisas ficaram difíceis. Mas Jesus é o mesmo que está com você, e Ele faz a tempestade se acalmar, Ele faz o mar se acalmar. Agora deixa eu dizer a você, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Fica comigo aqui só mais um pouquinho. Olha, observe o quanto que você vale para Deus. Você consegue imaginar qual foi a tempestade que Jesus passou por você? O gadareno precisava ser encontrado só por alguém que tinha autoridade, e esse alguém era Jesus. Não havia outra pessoa. Jesus cruzou o mar, enfrentou demônios, enfrentou potestades, e Ele vai até o gadareno para libertar o gadareno. Jesus fez tudo isso por você e por mim. Você consegue imaginar o que Jesus fez, o que Jesus teve que passar para que você fosse liberto? Você consegue imaginar e consegue agradecer a Deus essa manhã pelo que Jesus passou para que você fosse transformado? Olha o quanto você tem valor.
Às vezes o diabo fica colocando na sua cabeça que você não vale nada. Às vezes o diabo diz no seu ouvido que você não tem mais jeito. Às vezes o diabo fica falando para você: você não tem como, você não vai ser ninguém na presença de Deus, você não vai ser nada. Eles disseram a você: você vale muito, você é precioso. Jesus desceu da sua glória, passou pela sua infância difícil, passou pela cruz, passou pelo Calvário por você. Você vale muito, você vale mais que o mundo inteiro. Se eu fosse você, eu agradecia a Jesus esta manhã e dizia: obrigado, Jesus. Aleluia. Mistura o seu aplauso com glória a Deus aí. Aleluia. Queridos, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Aquele homem para a sociedade não valia nada, mas para Jesus ele tinha um grande valor. Talvez tenha alguém aqui, eita, eu preciso falar, Jesus. Talvez tenha alguém aqui que é até desacreditado pela família. Eu não conheço a história de vocês, de alguns poucos aqui eu conheço, mas tem gente aqui que é desacreditado. Tem gente aqui que as pessoas olham para você e falam assim: aí não vai dar nada não, aí já era. Você está olhando para um gadareno, irmão. Você está olhando para um ex-gadareno. Eu era chamado de Noia. E eu não conto isso como um testemunho bonito não, tá? E vou dizer mais, deixa eu ensinar aqui, porque eu sou pastor, não sou pregador. Então deixa eu ensinar você. Não fica aplaudindo testemunho de gente que: eu era vagabundo, eu tomei 18 tiros, eu morri, Jesus me ressuscitou de novo. Eu já falo logo, antes tivesse dado só tempo só de você aceitar ele tivesse levado você embora. Mas tá bom, já que você sobreviveu, glória a Deus pela sua vida, honra isso. Mas testemunho bonito é isso aqui, ó. Isso aqui é testemunho bonito. Nunca saí da presença de Deus. Desde que entreguei minha vida a Jesus, nunca mais saí da sua presença. Isso é um testemunho bonito. Agora esse testemunho de tomei 15 tiros, dei facada, isso aí, irmão, isso aí deixa eu falar pra você. Isso aí, ó, é pra sua vergonha, é pra minha vergonha. Quando eu falo que usei cocaína, que era um noia, alguém fica: oh, que coisa linda, nada. Eu era um otário, eu era um idiota, um servo de Satanás, um escravo de Satanás. Você acha isso bonito? Esses dias me mandaram um vídeo de um bêbado tropeçando e caindo. Eu falei: meu Deus, qual é a graça disso aqui? Olhar uma pessoa, qual a graça de ver uma pessoa possuída por demônios e dar risada? Não, nós temos que orar por essas pessoas e dizer: o sangue de Jesus tem poder, que o Senhor possa restaurar essa vida. É sobre isso. Mas Jesus me restaurou. Um dia Jesus cruzou o mar da Galileia, chegou até mim e me disse: quer sair dessa vida, meu filho? Eu quero, Jesus. Então levanta sua mão para mim. Eu levantei minha mão para Jesus. Ele me puxou daquela lata de lixo e pegou aquele monte de ferro retorcido e está fazendo uma boa obra de arte. Eu sempre digo que ainda não sou quem eu quero ser, mas já não sou quem eu era. Jesus tem jeito para você também. Para você que o diabo tem falado para você que você não tem mais jeito, que não tem lugar, que você não vai chegar, que você não vai viver as coisas de Deus, que não tem mais poder de Deus sobre a sua vida. Ei, nessa manhã Jesus está pisoteando na palavra do diabo e dizendo assim: ó, tem jeito sim, porque o homem da Galileia chegou nesta manhã para restaurar a sua vida e mudar a sua história. Aleluia! Ele ainda cura e liberta, ele ainda salva e transforma, ele ainda restaura. Mistura o aplauso com glória a Jesus. E nessa manhã Jesus veio encontrar pessoas aqui. Da mesma forma que Jesus sai e cruza, sai da Galileia, cruza o mar da Galileia para ter um encontro com aquele homem. Jesus também quer ter um encontro com pessoas aqui nessa manhã. E isso é muito sério, porque talvez alguém possa dizer: ei, pastor, só tem crente aqui nessa manhã. Como é que você fala que Jesus quer ter um encontro com a gente? Eu sou crente, pastor. Sou crente há 20 anos. Eu sou crente há 30 anos. Sou crente há 50 anos. Como é que você diz para mim que Jesus vai ter um encontro comigo? Deixa eu te falar. Você sabia que é fácil confundir Jesus com a religião?
É fácil, mas as duas coisas são muito diferentes. O cristianismo não foi criado por Jesus, sabia? O cristianismo é uma religião que foi fundada por homens. Jesus não veio trazer o cristianismo, Jesus veio trazer o reino de Deus. É muito maior do que isso. O cristianismo é pouca coisa. Talvez você encontrou a religião. Talvez o que você tem de conhecimento sobre Jesus é o que você leu na Bíblia e é o que você aprendeu na igreja. Mas deixa eu dizer, Jesus é real. Jesus é real, e se você for humilde para recebê-lo, Ele vai transformar a sua história sim, e você vai ser uma bênção nas mãos dEle. É isso mesmo. E o tema de hoje é esse: um encontro que marca, um encontro marcante. Porque o que aconteceu com aquele homem? Um encontro marcante. Jesus quer ter um encontro marcante com pessoas aqui. Irmão, dá para viver o sobrenatural. É possível viver o sobrenatural. É possível ter uma vida andando com Jesus. Vida de doido mesmo. Eu não sei vocês, mas quando eu entreguei minha vida ao Senhor, eu me lembro que algumas noites eu chegava em casa e eu puxava a cadeira. Eu sentava numa cadeira, puxava outra cadeira e falava: Jesus, o senhor pode sentar aqui, por favor? Preciso conversar com o senhor. Quantas vezes não fiz isso e quantas vezes não faço até hoje? Muitas vezes estou na minha cama, eu falo: ô Jesus, senta aqui por favor, perto de mim aqui, eu preciso conversar com o senhor. E aí eu olho assim, tá cheio de coisa assim do lado assim, minha Bíblia tá aqui, não sei o que, o celular tá ali. Só um minutinho, tira a Bíblia, tira o celular, arrumo tudo, dê uma arrumadinha assim, ajeitadinha assim, e falo assim: pode sentar aqui, pode sentar. Aí eu falo: não, por favor, pode colocar os pés em cima da cama, por favor, deixa eu... Arrumo lá também, coloca o pé aí. Aí eu encosto a cabeça aqui, ó, sentado assim, ó, fecho o meu olho. Haha, meu amigo, e eu sinto um abraço dele. Agora, olha que coisa interessante. Até o dia daquele encontro, aquele homem, eu fiz uma lista aqui, ó, vivia uma vida entre os mortos. Vivia uma vida entre os mortos. Por quê? Porque ele estava sempre nos sepulcros. Uma vida de morto, entre os mortos. Talvez você também está vivendo uma vida entre os mortos. Talvez você até conhece Jesus, talvez você até teve experiências com Jesus, mas hoje está vivendo uma vida entre os mortos. Mas esse encontro nessa manhã vai mudar isso. O encontro com Jesus essa manhã pode mudar isso. Aleluia, e eu creio. Se você não crê, eu creio. Pastor, eu não acredito, mas eu acredito em você. Eu acredito no que Deus pode fazer na sua vida. Até aquele dia, ele era uma pessoa incontrolável. Ninguém podia controlá-lo. Até hoje você é indomável. Até hoje você mete o louco, faz besteira, fala bobagem. Eu conheço pessoas que, quando estão possessas por demônios, elas fazem bobagem, falam bobagem. Elas simplesmente esquecem que há um amanhã, ofende as pessoas, perde a razão, e no outro dia estão com vergonha. É assim ou não é? No outro dia está assim: por que eu falei aquilo? Pessoas incontroláveis, não tem domínio próprio. Aquele homem também era assim, uma pessoa que andava gritando. O texto disse isso. Irmã, em nome de Jesus, para de gritar. Para de gritar dentro da sua casa. Além de ser feio, é coisa de demônio. Porque você não vai ver Jesus gritando. Jesus não grita. O Espírito Santo não grita. É assim, ó, é quietinho aqui no coração, ó. É aqui, ó, baixinho. Ele não chuta a porta, ele não quebra nada. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e faremos uma refeição como dois amigos.
É isso que Jesus faz. Então, para de gritar. Talvez até hoje a sua vida era uma vida de gritaria, porque você não tem autoridade. Quem grita é porque não tem autoridade. Daniel, vem aqui por favor. Deixa, mudei de ideia. Pode sentar. Eu precisei gritar com ele para ele vir aqui? Eu precisei gritar para ele sentar? Porque ele reconhece que eu sou uma autoridade aqui. Só por isso. Se você é uma autoridade na sua casa, não grita. Você não grita com seus filhos. Não grita porque você tem autoridade. E não é o que os filhos vão ter medo. Os seus filhos não podem ter medo de você. Eles precisam te ver como amigo. Mas eles precisam te respeitar. Então, dê respeito. Pais que falam palavrão dentro de casa, como que você quer ensinar respeito para os seus filhos? Mães e pais que discutem, brigam na frente dos filhos. Desculpa, você é um sem noção. Você é muito doido. Você não bate bem. Você precisa passar no CAPES. Porque o que você está fazendo é expor os seus filhos à violência. Aí as crianças ficam todas passando mal na escola. As crianças... Por quê? Porque os pais fazem elas serem violentas. Marido que agride a esposa. Irmã, 190 nesse vagabundo. Uma outra coisa que aquele homem fazia. Aquele homem vivia se cortando. Não é o que diz o texto? Se mutilando. Ai, Jesus. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez uns 40% aqui nunca ouviu. Ai, Jesus, vou falar. Presta atenção. Eu tinha 1 ano como pastor. 1 ano, isso foi em 2016. Um jovem da nossa igreja, ele me liga e ele diz: pastor, o senhor pode me socorrer, por favor? Fala, Paulinho. Pastor, eu tenho uma amiga e ela disse que escreveu uma carta porque ela vai tirar a sua vida. E ela vai fazer isso hoje. E ela está onde? Ela está aqui na escola. Ela me mostrou a carta. Era alguma coisa assim. Já fazem mais de 10 anos, quase 10 anos. Então talvez eu me esqueça de algum detalhe importante. E aí ele disse: o que eu faço, pastor? Eu já falei para ela não fazer isso, mas ela disse que não tem jeito. Ela vai fazer. E ela se despediu de mim. Eu disse assim a ele: faz assim, ó. Traz ela aqui em casa. Depois de terminar aí a aula, traz ela aqui em casa e fala para ela que eu vou abençoar a morte dela, para ela ir para o céu. Ele falou: tá bom. Pastor, ela aceitou. Tá bom. Ela chegou em casa com ele, sentou no sofá. Não tava um calor, cara. Tava um calor. Mas ela tava toda agasalhada. Toda agasalhada. Luz até aqui em cima, fechando tudo. E ela começou a conversar. Ela começou a conversar, não. Eu comecei a conversar e ela sempre calada, quieta, sem falar nada. E num determinado momento da conversa, eu fui falando para ela sobre a decisão que ela ia tomar, que ia deixar ela longe de Deus a vida toda, que na verdade ela não estava resolvendo o problema dela, ela estava arrumando um problema pela eternidade, porque ela ia para o inferno e ia ficar sem Deus a vida toda, no local de tormento. Jesus falou que é um local de tormento. E eu estou ali conversando com ela e de repente ela fala assim: mas ninguém consegue me ajudar. Eu disse: por quê? E ela levantou o braço. Quando ela levantou o braço, irmãos, eu nunca tinha visto aquilo. Toda picotada, toda mutilada. Ela fez assim com o pescoço, mutilada. Ela levantou uma parte da perna, mutilada. Eu nunca tinha visto aquilo. Na verdade, em 2016, isso era novidade para mim. E eu falei: gente, o que é isso? E eu tentei na hora ali entender por que ela se cortava. E eu falei: Senhor,
Eu não tinha visto, eu não sabia como falar. Eu não, na época, depois disso eu comecei a estudar um pouco mais de psicologia. Eu fui estudar um pouco de psicologia para entender um pouco mais sobre seres humanos, porque era com isso que eu ia lidar agora pro resto da vida, como pastor, com gente. Eu precisava entender, segundo a ciência, um pouquinho dos seres humanos. E eu fui estudar um pouco, mas naquele momento não tinha como estudar. Naquele momento não tinha ali um psicoterapeuta, um psiquiatra, um psicólogo, não tinha. Eu falei, Senhor. E aí eu disse, olha, eu não sei se eu posso te ajudar, mas eu posso orar por você. Você permite eu orar por você? E ela disse, permito. E quando eu me coloquei de pé para orar por ela, em 30 segundos Deus me deu uma visão todinha do que acontecia com ela. Uau! Assim, em 30 segundos Deus me mostrou tudo. É milagroso isso, não dá para explicar essas coisas de Deus. Deus me mostrou um demônio. Ele era baixinho, pálido da cor, irmão, da cor desse branco aqui, ó. Pálido. Ele estava de fralda, aquelas fraldas de pano. E ela estava lavando louça. Deus me mostrou ela lavando louça. Enquanto ela lavava louça, aquele demônio ficava assim grudando na roupa dela. E ele balançava a roupa dela, e ele grudava ela, ele puxava ela, e ele levava ela para lá, e ela tentando lavar a louça, e ele perturbando ela, como uma criança faz com a mãe. Você já viu isso? A mãe que está lavando louça e o filho querendo mamar. E você fala assim, calma menino, calma menino, calma menino. Eu quero mamar, mas você precisa dar banho nele primeiro, não é assim? Geralmente a mamãe tem que dar o banho na criança primeiro, para depois que ela toma o banho, aí sim pega a mamadeira e vai dormir. Então a mamãe está lá e o Senhor me mostrou aquele demônio fazendo assim, e ele queria algo dela, ele queria algo, mas... E ela desesperada, aí de repente, ela pega o copo, ela está lavando um copo, ela joga o copo, ela deixa o copo cair na pia propositalmente, e o copo bate na pia e quebra. E quando o copo quebra, ela pega aqueles estilhaços, ela pega um estilhaço do copo, e ela começa a cortar o braço, e ela faz 3 riscos no braço. E quando ela termina de fazer os riscos, aquele demônio para de perturbar ela. Ele pula pro braço dela. Ele segura aqui, ó. Ele segura com as 2 mãos os braços dela. E agora ele começa a lamber ela. E aquele demônio fica lambendo o braço dela. E depois que ele se satisfaz, ele faz assim, ó. E na hora que ele se satisfaz, ela faz assim, ó. Ela sente um alívio. E eu disse a ela, filha, quando você corta, depois de um tempo você sente alívio? Ela disse, sim, pastor. Depois que eu me corto eu sinto alívio. E eu entendi por que ela sentia alívio. Porque naquela hora que ela tinha se cortado, aquele demônio estava se alimentando dela. Quando esse homem estava se cortando, não é à toa. Tinha demônios que se alimentavam disso nele também. E eu disse para aquela moça, olha, Deus me mostrou algo aqui nesta tarde. Eu posso te falar o que Deus me mostrou? Ela falou, pode. E eu comecei a contar para ela, e ela começou a chorar. E eu disse, tá vendo? Você não precisa se matar. Nós só precisamos expulsar esse demônio da sua vida. E ela disse, eu falei para ela, eu posso orar por você? Ela falou, pode. Eu orei, expulsando aquele espírito maligno. E o Senhor falou no meu coração, diga a ela que ele vai voltar muitas vezes, porque ele está acostumado a se alimentar dela. Então eu perguntei para ela, quanto tempo você fica sem se cortar? Ela falou assim, fica uns 3 dias. E depois de 3 dias ele sempre volta. Eu sempre tenho essa vontade de me cortar, para me aliviar. E eu disse, então tá bom. Toda vez que ele voltar, você vai dizer assim, espírito maligno, eu não te aceito mais na minha vida, e nunca mais eu vou te dar nada.
nunca mais eu vou te dar meu sangue, nunca mais. E ele vai ficar muito bravo, e ele vai ficar te aperreando. Mas você diga: não mais, nunca mais, para a glória de Jesus, nunca mais. E não dá sangue para ele, não dá sangue para ele. Depois de uns 6 meses, ele vai entender que não tem mais como, que não tem mais jeito. E aí ele vai procurar outra pessoa que dê sangue para ele. Mas você ele não vai querer mais, você ele não volta mais. E se um dia ele voltar, porque tem saudade do seu sangue, você vai lembrar do sangue de Jesus que está sobre a sua vida, e vai dizer para ele: não mais, porque agora não corre mais os meus sangues, agora corre o sangue de Jesus na minha veia. Aquela moça me ligava muitas vezes, algumas vezes ela me ligou, algumas vezes me mandou mensagem e ela dizia: pastor, ele está aqui. Pastor, ele está aqui e ele está tentando, pastor, ele quer que eu dê sangue para ele. E eu dizia a ela: filha, não dê. Diga para ele: sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Diga para ele o nome, que agora a sua vida pertence a Jesus Cristo. Diga para ele que agora você tem dono, que agora você já não é largada mais. E ela dizia: tá bom, pastor, eu vou dizer. Eu falava: diga aí que eu quero ouvir. E ela dizia: espírito maligno, agora eu tenho dono, agora eu sou de Jesus, eu tive um encontro com Jesus, e agora você não vai ter mais meu sangue. E aquela menina, ela foi liberta. Hoje ela está aqui, ela está na Lírio hoje. Ela é uma bênção. Se eu falar para você quem é, você não acredita, porque é uma pessoa que nós amamos de coração, é uma pessoa exemplar nessa casa, é uma pessoa que auxilia demais. E Deus tem abençoado a vida dela, Deus tem honrado a vida dela, e vai continuar honrando a vida dela. E ela vai ser uma bênção ainda mais do que já é. Sabe por quê? Porque o dia que ela encontrou com Jesus, os olhos dela foram abertos, ela entendeu o mundo espiritual, e ela foi liberta para a glória do nome do Senhor Jesus. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não tinha ideias sobre se eu ia falar isso aqui nessa manhã. Então, se eu falei, é porque alguém precisava ouvir. Saiba que agora você já sabe quem é que pede sangue para você quando você se mutila. Faça igual aquela moça fez. Diga: não mais. Dica número 1: entregue-se totalmente ao Senhor para que você tenha um dono. Ah, mas eu já sou de Jesus. Entrega a sua vida ao Senhor. Faça isso para o diabo ver. E depois disso, siga em paz com Deus. Vai ter que lutar um pouquinho, a gente vai lutar junto. Deus vai te dar vitória. Aquele homem vivia sem rumo. O texto diz que ele vivia sem rumo. Tem pessoas que estão vivendo sem rumo até encontrar Jesus. Porque quando encontra Jesus, agora tem rumo, agora tem direção. Ei, queridos, olha para esse Zé Ruela aqui. Eu sei que tem muitos aqui que ficam muito bravos comigo quando eu falo que eu sou um Zé Ruela, porque me respeitam e me amam. Mas apenas pó, nada mais. Não sou ninguém, irmão. Sou ninguém, não tenho nada. Tudo que eu tenho, não tenho nada aqui. Tudo que eu tenho é Ele. Ele é tudo que eu tenho. E se eu perder Ele, eu estou lascado. Então eu tenho que continuar nos pés dele. Mas você está olhando para uma pessoa que antes não tinha rumo, não tinha nem como dar conselho a ninguém, nem a mim mesmo. E hoje eu aconselho pessoas neste lugar. É isso que Jesus faz. É isso que Jesus quer fazer na sua vida também. Muitas pessoas, elas precisam encontrar Jesus de verdade. E quando Jesus te encontra, e quando você encontra Jesus, sua vida é transformada. Uma outra coisa que eu queria falar para terminar. Pare, em nome de Jesus Cristo. Sejam sábios. Sejam sábios. Quando você ver alguém na sua casa, escute. Alguém do nada te agredindo com palavras. Alguém do nada xingando você. Do nada a pessoa te agride voluntariamente. Do nada no seu trabalho alguém faz algo assim que você fala assim, cara. Aí, sabe qual é o nosso erro, cristão?
Sabe qual é o nosso erro? A gente fica assim, ó. Se der isso aí, mano, pelo amor de Deus, mano, sai fora, mano. Vou orar para Deus mandar esse cara embora da empresa. A vizinha do lado lá que joga cocô de cachorro no seu quintal. Deus podia matar essa desgraça. Aquele vizinho que liga aquele paredão de som plena segunda-feira, 6 horas da manhã, e você fica falando para ele: ó Senhor, mata ele. Irmão, come on. Ao invés de você pedir para Deus matar alguém, ao invés de você amaldiçoar alguém, ao invés de você levar aquilo para o lado pessoal, ore por aquela pessoa, porque não é ela, são demônios que estão influenciando a vida dela. Porque uma pessoa, quando é liberta por Jesus, ela muda. Não tem que olhar a fulana, a ciclana. Não é ela. Olha o que a fulana falou para mim. Olha o que o meu marido falou para mim, pastor. Não é o seu marido que falou, é o demônio que está agindo na boca dele, na vida dele. Deixa de ser besta. Tenha visão espiritual. Ao invés de falar, o meu marido falou, ou a minha esposa falou, começa a orar, aqui ó, de boca fechadinha aqui ó, e ora pela vida dessa pessoa. Vai pro quarto, dobra o seu joelho, estende a mão na direção dela e fala: espírito maligno, eu te expulso da vida do meu marido em nome de Jesus. Espírito maligno, eu te expulso da vida da minha esposa, da minha filha, do meu filho, em o nome de Jesus. Seja sábio, age no mundo espiritual. Crente tem que agir no mundo espiritual, não pode agir no mundo físico. Quem interpreta as coisas espirituais de forma carnal são os carnais. Crente tem que interpretar as coisas carnais como espirituais. Crente tem que olhar e falar: não, isso aí não é dela, isso aí é um demônio que está agindo nela. E aí você expulsa. Isso é importante. Aprendeu mais uma? Para de falar: a minha mulher falou isso. Não foi ela, é demônio. E expulsa em nome de Jesus. Porque o dia que essa pessoa for liberta, você vai ver que bênção. O dia que o seu marido for liberto, você vai ver que bênção. Tá ali a minha mamãe. Fica de pé, mamãe, por favor, para a glória de Jesus. Ali ó, quando eu estava possesso de demônios, né mamãe? Chegava em casa, o inferno chegava junto comigo. A senhora lembra disso? Na hora todo mundo corria. Os meus irmãos, tá ali meu irmão Filemão. Muitas vezes eu estava lá, eles estavam assistindo televisão. Quando eu chegava todo mundo saía fora. Ninguém tinha prazer. Porque não era eu, eram os espíritos malignos que agiam na minha vida. Mas essa mulher orou por mim, meu irmão orou por mim, meu irmão Wendel, meu irmão Josafá, eles oravam por mim. E hoje, para a glória do Senhor, eu pastoreio a minha mamãe, pastoreio meu irmão, pastoreio meu outro irmão, pastoreio o outro. É isso que Jesus faz, irmão. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Aproximando-se de Jesus, viram um endemoniado. O que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Tá bom, aqui, pode colocar no tema novamente. Igreja do Senhor. Igreja do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta aqui. É sério que você foi liberto? É sério? É sério que você foi liberto por Jesus? Você que está todo mal aí, aqui ó, todo estufado, e falando: cadê a pregação? Pregou nada hoje. É sério que você foi liberto por Jesus? Ei jovem, é sério que você pertence a Jesus? É sério? Você está falando de verdade mesmo? Porque o gadareno, quando ele teve o encontro com Jesus, imediatamente as pessoas já olhavam e viam a diferença. As pessoas podem olhar para você e ver a diferença? Ei crente, ei homem, ei marido, ei esposa, ei filho, ei pai, ei mãe. Seus filhos podem olhar para você e falar: realmente foi transformada por Jesus? Ou você está nessa de
É aos poucos. Aos poucos quando? Depois que Jesus voltar? Depois que Jesus voltar? Aos poucos quando? Quando você morrer? João capítulo 8 versículo 32, ele vai dizer: conhecereis a verdade. E ele está falando de conhecer, ele não está falando de somente saber sobre, ele está falando de ter um conhecimento de convívio. Conhecereis a verdade, você vai ter contato com a verdade, que é Jesus, e esta verdade te libertará. E ele não diz que é aos poucos, porque imediatamente não foi um processo de 10 dias. O gadareno não foi liberto numa campanha de 7 semanas. Jesus não precisou ir lá 7 sexta-feira lá em Gadara para libertar ele, não. Jesus chegou lá e ele foi liberto. Esses crentes aí, ó, se eu falar para você, irmão, eu vou numa campanha de 7 sexta-feira, deixa eu falar, você vai continuar, você pode continuar o resto da vida fazendo isso. Se você não tiver um encontro real, genuíno com Jesus, você nunca será liberto. A questão não é 7 sexta-feira, 5 sexta-feira, 12 sexta-feira. Isso aí é coisa para encher a igreja, irmão. Isso aí é uma forma de atrair pessoas para o culto. Ei, deixa eu falar, o que liberta mesmo é falar: Jesus, ó, eu quero um contato contigo. E aquilo que Jesus falar para você fazer, você faz. Aquilo que Jesus mandar você arrancar, você arranca. E aí você vai ser liberto. Jesus disse: se o Filho vos libertar, de fato vocês serão livres. E não é a prazo, não é a prestação, não é igual o cartão de crédito. Jesus não liberta em 10 vezes sem juros. Jesus liberta imediatamente, porque Ele é poderoso para fazer isso. Aleluia! Oh, glória, aplauda, mas glorifica também, senão não vale nada. Sabe o que o inimigo quer? O inimigo quer que você continue do mesmo jeito. Então, se Jesus te libertou, crente, mostre testemunho disso. O gadareno, ele pregava calado. Na verdade, ele nem precisava pregar. O texto diz que ele proclamava, mas ele não precisava. O gadareno evangelizava, sabe como? Andando na rua. Ó o gadareno evangelizando. Quer ver o gadareno evangelizando? É assim, ó. Antes, passava assim, ó. Agora, ele passa assim, ó. Bom dia. Oi, dona Maria, tudo bem? Aí tem um cego atravessando a rua. Ele vai lá e para os cavalos. Um minuto, por favor. Segura no meu braço. Bora. A senhorinha está carregando uma sacola de compra pesada. O gadareno fala: ops, posso ajudar a senhora? A mulher fica com medo. Na hora que ela vê o gadareno, ela fala: ele fala: calma, eu não sou mais o mesmo. E agora ele pega aquela sacola e ele ajuda ela a atravessar. As crianças estão brigando e ele fala: calma, criançada, calma, o que está acontecendo? Ele roubou não sei o que, meu Deus. Calma. Devolve para ele. Devolveu, pronto. Agora dá um abraço nele aí. Isso, maravilha. Agora ele chega em casa: mamãe, tem almoço? Como é que é? Vivia num sepulcro, vivia no meio dos mortos, agora está querendo almoço? O que aconteceu com você? Mamãe, eu encontrei um homem chamado Jesus, e ele me libertou. Agora eu sou assim. É isso que Jesus quer da sua vida também. É isso que Jesus quer de nós. Se nós fomos libertos, se nós tivemos esse encontro marcante com Jesus, então Jesus espera que através da nossa fisionomia, porque diz que é liberto, mas tem uma fisionomia de endemoniado. Crente que não consegue sorrir é um crente de cara amarrada. Eu não consigo entender isso. Desculpa, crente que chega no serviço e não dá bom dia para as pessoas. Não, desculpa, está faltando um encontro com Jesus. Volta lá em Gadara. Volta lá. Crente que chega no trabalho com cara amarrada.
maldizendo, reclamando do salário. Para de reclamar do seu salário, vai estudar para você ter uma nova profissão e ganhar mais. Para de reclamar dos seus clientes, melhora o seu produto, melhora o seu serviço, melhora o seu atendimento. Para que tá feio. Agora o crente que foi tocado por Jesus, ele chega no trabalho: bom dia, pessoal. E as pessoas olham e falam assim: oxe, que bicho te mordeu? Não, não é bicho não, eu fui tocado por Jesus. E agora eu sou diferente. É assim que Jesus quer de todos nós. E o mesmo Jesus que encontrou aquele homem quer encontrar você também. E quer mudar a sua história. Se Jesus já te encontrou, faça valer, não volta não. Você que foi liberto por Jesus, não volta não. Não volta para os demônios não. Não volta para o Satanás não. Não volta não. O diabo quer que você volte, que você seja gadareno novamente. Não, mas não faz isso não. Diga: eu sou de Jesus, eu fui transformado por Jesus, eu tenho um dono, o nome dele é Jesus Cristo. Eu posso não ser perfeito, mas eu quero ser perfeito, e eu vou buscar Jesus para isso. É isso. Mas também não se esconde atrás dos seus defeitos não. Porque tem gente que fica assim: todo mundo é defeituoso. Mas tá, e aí, você não vai mudar? O irmão fulano é assim, tá, mas se ele é assim, você tem que ser também? Quer dizer que se ele for pro inferno, você vai junto com ele? O padrão não é o irmão do lado, o padrão não é a irmã, o padrão não é o pastor, o padrão não é a sua mãe, seu marido, seu pai, sua esposa. Não, o padrão é Cristo. O padrão é Cristo. Eu quero ser igual a Ele. Eu quero ser igual a Ele. Eu quero ser igual a Ele. Eu quero ficar parecido com Ele. Alguém precisa dizer assim: você mudou. E você vai dizer: foi Jesus. E o nome dele vai ser glorificado em sua vida. Eu sei que o diabo não quer isso. Eu sei que o diabo quer que você continue de cara amarrada. Eu sei que o diabo quer que você continue parecendo um gadareno. Mas em nome de Jesus, nessa manhã, esta palavra despedaça a vontade do diabo na sua vida. E a partir de hoje, você vai mostrar que teve um encontro verdadeiro com Jesus. E será uma bênção para a glória do nome do Senhor. Se você recebe essa palavra, glorifique a Ele. Uau! Que bom que você chegou até aqui. Que bom que você assistiu essa palavra. E eu espero que ela tenha sido útil ao seu coração. Eu vou pedir a você, por gentileza, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se ainda não deixou aquele like, deixe, porque vai ser útil para outras pessoas. E também compartilhar esta palavra e as outras opções que nós vamos deixar ao lado aqui para você. Que Deus te abençoe muito. Obrigado. Gratidão. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe.